Salve, salve nação, mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Vou reagir à coletiva de Léo Condé. Ainda não vi nada, então vamos ver o que o nosso treinador tem a dizer após Juventude 1, Vitória 0. Um jogo onde o Vitória controlou defensivamente, a gente vai falar sobre isso com calma no pós-jogo, mas ofensivamente chegou muito pouco. A grande defesa de Arcanjo no jogo foi um escanteio olímpico, que no caso seria gol olímpico de Nenê, aos 45 do primeiro tempo. O Vitória não sofreu no jogo, é bem verdade, teve muita dificuldade para sair. Não acho que foi um bom jogo do Vitória, mas defensivamente eu vi muita gente falando sobre o Juventude ter pressionado. Eu não vi nada disso, a não ser que a galera esteja se referindo à pressão na saída de bola. Aí tudo bem, mas aquele abafa, aquela pressão do Juventude não existiu não. Eles tiveram presença ofensiva, tiveram volume, tiveram posse, mas Arcanjo efetivamente não foi exigido. Enfim, deu um panorama geral aqui. No pós-jogo a gente vai conversar sobre isso com muito mais calma, tá? Deixa o like, se inscreva e acompanhe agora comigo a coletiva de Léo Condé. Léo, boa noite. Nuno Krause, do Bahia Notícias e Salvador FM. O Vitória fez um primeiro tempo seguro dentro da proposta de jogar em transição. No segundo tempo, contudo, Juventude fez pressão e conseguiu chegar ao gol. Faltou concentração na volta do intervalo? Por que essa queda de rendimento de uma etapa para outra? Eu discordo, não acho que teve queda de rendimento. A gente tá aqui chateado, incomodado por conta de um erro individual. Não vou aqui queimar Giovani Augusto, porque a gente ainda tem 20 e tantas rodadas e ainda acho que ele pode ser útil em algum momento. Agora, queda de rendimento não teve. Vitória continuou controlando no segundo tempo o jogo, teve dificuldade de chegar, é verdade, mas continuou controlando o jogo. O gol sai e uma falha individual. A real é essa. Bom, realmente a gente fez um primeiro tempo dentro daquilo que a gente propôs, de agrupar as linhas e tentar explorar os possíveis espaços que o Juventude iria nos oferecer. E eu digo mais, até determinado ponto a proposta foi bem executada. A gente errou diversas vezes o último passe na transição. Giovani, Osvaldo, Nem, diversas vezes a gente teve o contra-ataque 3 contra 3, 4 contra 3, mas o Vitória movimentando, e a gente errou muito o passe, muito passe. Aí eu até tiro um pouco da responsabilidade dele. Eu acho que a gente controlou bem o primeiro tempo e faltou caprichar mais na transição. Em vários momentos ali a gente saiu com os atacantes em boas condições de... Eu concordo. Não é porque perdeu que eu vou ficar aqui de cabeça quente, porque na verdade eu estou de cabeça quente. Mas eu não posso desconsiderar o que foi o jogo, né? E foi realmente, eu concordo. Receber essa bola e a gente errou muito nesse penúltimo passe. Mas de qualquer forma foi um primeiro tempo controlado, a gente não teve grandes chances. Verdade. Nem o Juventude também, a não ser alguns cruzamentos, algumas jogadas de bola parada ali, mas no geral bem controlado. Segundo tempo a gente voltou, fizemos alguns ajustes de intervalo normal. A ideia era voltar, ter um pouco mais de posse de bola, atrair um pouco a Juventude e explorar as costas da defesa deles. Infelizmente, a gente errou na saída de bola ali, eu acho que foi crucial, sofremos o gol e tivemos ali uns 10, 15 minutos que a gente não conseguiu sair da marcação do Juventude, mas no final do jogo, principalmente depois de algumas mudanças ali, com a entrada do Pablo, do Zé Hugo principalmente, a gente criou ali 2, 3 boas situações de gols. Faltou. Mas ainda é pouco, né, Condé? De modo geral é pouco. O Vitória toma o gol e só vai responder com a falta de GG aos 30 e tantos, se eu não me engano. Aí eu já discordo. Eu já acho que é pouco. Fazer o gol e o Juventude praticamente não chegou no nosso gol. Acho que o segundo tempo... Verdade. Isso é verdade. Foi dentro da mesma dinâmica do primeiro. Apenas erramos uma saída de bola e que resultou no gol e fica a impressão de que o segundo tempo foi muito ruim. Mas na verdade o jogo foi muito equilibrado, muito parelho como um todo. Concordo. Isso eu concordo. Fábio Almeida pergunta se na sua análise essa partida conseguiu ser pior que a do Guarani, quando Vitória... Não, Fábio. Contra o Guarani foi muito pior. Tomou 2, era para ter tomado mais. Hoje era um jogo de 0-0 que a gente errou e tomou 1-0. Não ia fazer, não acho que o Vitória ia fazer. O Vitória chegou muito pouco ofensivamente, mas não sofreu, velho. Pelo menos conseguiu ter a oportunidade. Não. Hoje foi muito menos pior. Eu sei que isso não existe. Muito menos pior do que contra o Guarani, pô. Acredito que não. Contra o Guarani a gente passou a ter boas oportunidades.
Mas no final do jogo, quando o adversário baixou muitas linhas, hoje foi um jogo muito parelho, muito equilibrado. A gente pecou muito no penúltimo passe ali, que a gente Concordo. poderia deixar o Wellington Nem, o Osvaldo, o próprio Welder em boas condições de fazer o gol. A gente teve um gol anulado, teve também uma bola atravessada do Pablo ali com o Osvaldo, do Diego Torres. Não foi aquela chance clara, mas a gente rondou assim a área do Juventude. Aí eu já acho que é pouco. Rodou a área é pouco. Rondar a área é pouco. Guma Guedes, da Rádio Itapuã FM e Panorama Rubro-Negro. É muito comum dizer que é normal o time buscar o resultado após sair atrás do placar. Mas por que esperar a desvantagem para tomar a iniciativa para tentar o resultado positivo? Não, de Discordo. forma alguma a gente foi tomar a iniciativa depois do... Guma tá falando isso. Um abraço pra Guma, meu brother. Ele tá falando isso porque depois que tomou o gol que ele desfez os 3 zagueiros. Mas quando ele desfez os 3 zagueiros, a gente demorou de chegar na frente do mesmo jeito. do gol. É claro que você acaba, a partir do momento que você está atrás do placar, você corre um risco maior. Da mesma forma que a gente foi buscar, eles encaixaram 2 contra-ataques ali que a gente poderia ter sofrido o gol. Mas assim, o jogo estava desenhando, na minha concepção, no segundo tempo ali, eu acho que se a gente tivesse segurado ali até os 20, 25 minutos, a equipe deles começou a errar muito passe ali. Só que a gente sofreu o gol que de uma certa forma, no momento do jogo, que de uma certa forma desestruturou aquilo que a gente tinha planejado. Eduardo Serra, da Rádio Metrópole. Estranhamente estou concordando com a coletiva dele. Canal Rubro Negro. Diante das mudanças feitas para hoje, o que você tira de pontos positivos e negativos? Olha, hoje eu fiz essa opção do 3-4-3 que a gente já tinha feito contra... Inclusive sofreu muito menos no 3-4-3. Se bem que contra o Sampaio também não sofreu. Então, ok, vamos lá. Já tinha utilizado contra o Avaí e contra o Tombense. Claro que com peças diferentes. O Rodrigo Andrade ali no meio realmente faz muita falta. O Wagner, né, que é um jogador que vem sendo muito importante pra gente. Mas o Ian hoje fez a sua estreia aí. Um jogador jovem, de bom potencial, fez uma boa estreia. O Felipe também. Achei Ian nervoso. Não achei ruim, achei nervoso, errando muito por nervosismo e por falta de ritmo de jogo. Vem crescendo e assim, nós temos 3 jogos aí com 2 viagens no intervalo muito curto. Eu acho que no final do jogo ali alguns jogadores se desgastaram um pouco, o que é normal numa maratona dessa. Para encerrar, outra pergunta do Eduardo Serra. Ele perguntou se você, após a partida, conversou com Giovanni Augusto sobre o erro. Na sua opinião, como o jogador reagiu? Olha, conversamos sim, principalmente no sentido de um jogador experiente, que não é a primeira nem a última vez que passou por isso, pode acontecer com qualquer um, ele está muito sentido, né? Mas é um jogador que a gente sabe que vai saber lidar bem com essa situação, porque quem está ali dentro de campo está sujeito a erros. É claro que a gente tem que ter um cuidado maior e principalmente passando para os outros jogadores para aprender com os erros do companheiro para que isso não se repita. É gestão de grupo total, né? Eu não acho que Condé tá errado, não. Aí eu realmente não acho que Condé tá errado, não. Bom, eu estranhamente concordei com a maioria da coletiva, apesar de eu saber que tá todo mundo retado com ele, e eu também tô, tá? Mas especificamente sobre o que foi dito, as respostas e as perguntas, eu concordo com a maioria das coisas que ele falou. A gente tende a confundir presença ofensiva, a gente tende a confundir dificuldade do nosso time de sair com o outro adversário de fato estar jogando bola, pressionando. Isso não aconteceu em momento nenhum. Hoje, 18 horas, tem o pós-jogo. A gente vai conversar sobre isso, tá? Deixa o like, espalhe. Tamo junto, galera. Um abraço e que as coisas melhorem, né? Vamos lá, vamos nessa. Sempre com fé. Valeu!